Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, em paz, com as suas famílias, se protegendo e se cuidando. Nós estamos aqui para dar início ao nosso culto de doutrina. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui abordando um tema doutrinário das Sagradas Escrituras e tentando trazer esclarecimento, compreensão, não é? Sempre trazendo uma palavra de Deus, uma palavra de motivação e uma palavra de entendimento. Nesses dias tão difíceis que a gente tem passado, é tão bom ouvir a verdade de Deus. Saber que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Por isso que Ele nos deu a sua santa palavra. E na sua santa palavra é que nós estudamos e aprendemos a respeito desse Deus. Eu sei que muitas pessoas querem provar a existência de Deus pela ciência, mas é impossível a ciência provar a existência de Deus. Como também é impossível a ciência negar a existência de Deus. Existem teorias, como a teoria evolutiva ou teoria da evolução, que tenta explicar a origem do universo, a origem da vida, a origem do ser humano. Mas tudo isso, com todos os desenvolvimentos, que com toda a tecnologia e avanços científicos, ela continua sendo uma teoria, né? Então, para nós que acreditamos num Deus único e verdadeiro, nós somos criacionistas, né? E acreditamos na criação de Deus. E hoje a gente vai estudar um pouco do que a Bíblia apresenta a respeito de Deus, né? A doutrina de Deus. Né? Quem é esse Deus que nós servimos? Que Deus que se revela? Né? Que Deus é esse que interage conosco? Alguns do passado acreditavam num Deus que tinha criado todas as coisas, o universo, mas deixado o universo a cabo das suas leis. Né? Esses são chamados de deístas. Né? Eles acreditam na existência de um Deus, mas não acreditam que Deus interage conosco hoje. Que Deus criou todas as coisas e deixou tudo debaixo das leis naturais do universo, da natureza, leis físicas, leis da gravidade, por exemplo, da termodinâmica e por aí vai. Né? Sempre existiram ao longo da história teorias e pensamentos a respeito de Deus. E para a gente iniciar, né, eu quero dar boa noite a todos vocês que estão se conectando e aqueles que vão ouvir depois gravado. Nós vamos estudar a doutrina de Deus e vamos dividi-la porque ela é muito grande. Hoje nós vamos estudar sobre a sua existência, seus atributos e os seus nomes. Né? Como é que nós vamos conhecer a Deus? A partir do que Deus se revela para todos nós. Como é que Deus se revela? Deus se revela na sua palavra. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus. E não apenas a revelação da vontade de Deus, do plano eterno de Deus, da salvação do homem no Senhor Jesus Cristo. Mas também é o livro seguro para conhecermos a respeito desse Deus maravilhoso e para conhecermos mais sobre a sua pessoa, sobre a sua existência. Tá bom? Existem várias definições que eu falei aqui introdutórias. Mas eu queria dar aqui alguns argumentos, né, que, além do argumento bíblico que nós cremos, o argumento da Bíblia, existem alguns argumentos que são chamados de naturalistas, e esses argumentos, eles reforçam, né, e eles dão peso na nossa crença. Óbvio que a gente não precisa desses outros conhecimentos. Para quem em Deus tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Então o elemento maior é a fé. Mas para aqueles que são mais estudiosos, acadêmicos, pesquisadores, questionadores, além do argumento bíblico, você vai ter o argumento, por exemplo, o primeiro argumento chamado de cosmológico. O que é que esse argumento fala a respeito da existência de Deus? O argumento cosmológico, ele vem da palavra grega cosmo, que significa mundo.
Nesse argumento diz assim: o universo é um efeito que exige uma causa adequada, e a única causa suficiente é Deus. Por exemplo, Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos e do seu poder. Né? A ideia do argumento cosmológico é que todo o universo, tudo que foi criado é uma causa, ou melhor, é um efeito. Né? Mas a causa primária, por exemplo, o Big Bang. O Big Bang fala que existiu uma explosão e dessa explosão que começou a surgir o átomo, a matéria, etc, etc. Mas o que é que causou a explosão? O nada não causa nada. A explosão não veio do nada. Então, olhando para o cosmos, olhando para o universo, estudando as leis do universo, chegou-se à conclusão desse argumento cosmológico. O Deus é a causa primária de toda a criação. Ou seja, Deus é o criador de todo o universo, de toda a vida e de tudo que existe e de toda a existência que existe no universo e no mundo. Né? Esse é o primeiro argumento em favor da existência de Deus. O segundo argumento é chamado de argumento teleológico, não é teológico, mas é da palavra telos, grego, que significa fim, propósito. O argumento teleológico, ele diz o seguinte: o universo não apenas prova a existência de um Criador, mas indica a existência de um arquiteto, um planejador. Há um propósito observável no universo que indica a existência de Deus como seu planejador. O que é que o argumento teleológico está nos ensinando aqui? Que o universo ele é perfeito. E não só é perfeito, ele tem um propósito. As marés, por exemplo, elas são de acordo com a Lua, né, com as fases da Lua. Só para você ter ideia, se a Terra fosse um metro mais próximo da Lua do que é hoje, né, haveria inundação dos mares do planeta inteiro. A Terra ficaria inundada durante um período completamente como se fosse um dilúvio, se fosse apenas um metro. Então, esse argumento teleológico, ele observa que o giro dos planetas, as estrelas, as constelações, né, o surgimento de galáxias, de novas estrelas, né, todo o nosso planeta Terra, ele tem um propósito em todas as coisas. Por isso que o efeito humano, o efeito estufa, da poluição, dos gases tóxicos, tem causado, né, e causa essas devastações, porque mexeu nesse ecossistema, nesse equilíbrio. E esse equilíbrio não veio do nada, não surge por acaso. Há uma mente brilhante por trás, pensando, organizando, arquitetando. Alguns hoje, né, eles chamam de o design inteligente. Né? Eles não querem falar a palavra Deus, mas diz que existiu um design, aquele que desenha, aquele que arquiteta, né, aquele que estrutura, aquele que cria, planejando e dando propósito a tudo. É uma definição de Deus, é a definição do nosso Deus. E o argumento teleológico, ele prova e reforça exatamente isso, a existência desse ser que criou todas as coisas com um propósito, com um fim, principalmente eu e você. Nós fomos criados, né, o propósito de todo ser humano é para glorificar a Deus e amá-lo para sempre. Esse é o nosso propósito. O terceiro propósito é chamado de antropológico. O argumento antropológico, que vem da palavra antropos, todas essas palavras são palavras gregas. Antropos significa homem, né? Por exemplo, de antropologia. O argumento antropológico diz o seguinte: já que o homem é um ser moral e intelectual, deve ter um Criador que também seja moral e intelectual. A natureza moral, os instintos religiosos, a consciência e a natureza emocional do homem argumentam em favor da existência de Deus.
Os animais, eles não são seres morais, né? Você não vê nenhum animal com culpa. Às vezes o cachorrinho, a gente dá uma dura, ele parece estar sentindo culpa, mas ali é um efeito natural, uma reação do animal. Às vezes pode até ser medo, e não uma questão moral, né, que ele está vivenciando. Só o ser humano, ele é um ser moral, né, e é exatamente intelectual. Além de moralidade, nós temos o intelecto, nós temos o raciocínio, né, nós temos a fala desenvolvida. Então, tudo isso, né, olhando para o argumento humano, né, antropológico, você vê que por trás há um ser que nos criou. Todos os seres humanos, em todas as épocas, em todas as culturas, raças, tribos, povos, nações, né, aqueles que não têm contato com a civilização moderna, aqueles índios, todos eles têm uma espécie de moralidade, têm uma consciência moral. Eles sabem o que é certo, o que é errado, né? Podem divergir de uma cultura para outra, mas existem questões básicas como a própria vida, né? Ninguém tem o direito de tirar a vida. Isso acontece pela a questão do pecado na natureza humana. Mas essa revelação moral e intelectual em todos os seres humanos, em todas as épocas, exige a existência de um ser que nos criou assim, compartilhou isso conosco. E esse argumento, novamente, vai reforçar a existência de Deus. Bom, já vimos até agora 3 argumentos em favor da existência de Deus fora da Bíblia. Se apenas introduzindo nosso culto de doutrina hoje, da pessoa de Deus, da existência de Deus, e depois vamos estudar os atributos de Deus e os nomes de Deus, porque os nomes bíblicos revelam muito do caráter da pessoa de Deus. Então é importante a gente conhecer o nome e os significados para entender como Deus se revelou nas suas sagradas escrituras ao seu povo. O quarto argumento é chamado de ontológico. Vem da palavra grega on. O argumento ontológico, a palavra grega significa existência, ser. Então, o argumento ontológico, o homem tem a ideia inerente de um ser perfeito. Essa ideia naturalmente inclui o conceito de existência, já que um ser em tudo mais perfeito que não existisse, não seria tão perfeito quanto um ser perfeito. Esse ser perfeito necessariamente é Deus. Então, qual é o argumento ontológico, né, do ser? A filosofia, eu fiz curso de bacharel em filosofia aqui em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. E uma das áreas que a gente estuda bastante é exatamente essa questão do ser, né, e do existir. Um filósofo que é muito utilizado é Heidegger. Ele trabalha muito bem essas questões ontológicas. Mas o argumento aqui ontológico que nós estamos vendo é que por trás de uma existência, por trás do nosso ser, quem somos nós, né? Quem é o homem? O que é o homem? Por que questionamos tudo? O sentido da vida? Qual o propósito da vida? Qual o propósito da nossa vida? Será que nós estamos aqui apenas de passagem? Será que quando morremos acabamos? Será que nos transformamos, né, em animais? Ou reencarnamos, como diz o Espiritismo? Ou vamos para um outro planeta, como diz os mormons, né? Vejam que as religiões, elas buscam uma resposta para isso. E a Bíblia, obviamente, nos dá inúmeros textos e passagens dessas respostas. Nós fomos criados por Deus e para Deus. O pecado é quem nos afasta da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. Mas Deus criou um novo e vivo caminho para nos aproximarmos para Ele. Domingo agora foi o domingo de Páscoa, e a Páscoa é exatamente isso. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que nos liberta da escravidão do pecado. É o Cordeiro de Deus que, com seu sangue derramado, nos purifica de todo o mal, nos santifica, nos separa para Deus. É o Cordeiro de Deus que nós aceitamos e recebemos pela fé, comemos
do pão e bebemos do cálice dessa nova aliança com Cristo e que nos torna a família de Deus, povo de Deus, filhos amados do Senhor. E esse Deus maravilhoso, você pode conhecê-lo e deve conhecê-lo na intimidade, como uma pessoa. Só que a Bíblia diz que Deus é espírito, né? Deus Pai, ele é um espírito. Então ele não tem a forma humana como Jesus Cristo, que é o Deus homem, né? É 100% humano, 100% divino. O foco aqui do nosso estudo é a primeira pessoa da Trindade, o Pai, também conhecido como o Criador de todas as coisas. E nós vamos conhecer o nosso Deus Criador, não apenas através do argumento cosmológico, do argumento teleológico, do argumento antropológico e do argumento ontológico. Nós vamos conhecer a Deus através de seus atributos, que eu gostaria de passar a explicar agora. Veja, o que é o atributo? Atributo é uma propriedade intrínseca ao sujeito. Eu e você, nós temos atributos, né? Podemos ser fortes ou fracos, podemos ser altos, baixo, feio, bonito, isso aí depende da cultura. Podemos ser alegres ou tristes. Nós temos características próprias que nos distinguem dos demais, como, por exemplo, a nossa pressão digital, que é única, a íris do nosso olho, que é única também. Agora a ciência descobriu que o batimento cardíaco de cada pessoa é único, não existem dois batimentos cardíacos iguais. Então, existem características em mim que são únicas, que só eu tenho, como em você. Da mesma forma, Deus. Então, os atributos de Deus que nós vamos estudar, esses atributos, eles são exclusivos de Deus. Agora, alguns atributos Deus comunicou e compartilhou conosco. Deixa eu ler uma definição que talvez vai te ajudar na compreensão disso. Veja. A maioria dos sistemas de classificação dos atributos baseia-se no fato de que alguns deles pertencem exclusivamente a Deus. Por exemplo, infinitude. Só Deus que é infinito, não tem fim. Outros se encontram de maneira limitada e no sentido relativo também no ser humano, como, por exemplo, o amor. Deus é amor, mas nós também amamos, né? Temos esse atributo de amar e sermos amados. Assim, a terminologia dessas classificações inclui os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis. Atributos absolutos e relativos, imanentes e transitivos, constitucionais e pessoais. Então essas definições aqui para Deus também nos ajudam, porque alguns atributos pertencem apenas a Deus, como os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis, como amor, alegria, bondade, Deus comunicou conosco, Deus compartilhou conosco. Agora, o pecado, novamente, né, ele acaba deturpando ou manchando, ou muitas vezes encobrindo em nós a totalidade desses atributos. Muitas vezes amamos, mas não amamos como deveríamos, não amamos de todo o coração, como o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a mim mesmo. Nós nos amamos muito mais do que amamos aos outros. Somos muito mais egoístas. Então, isso não quer dizer que não tenhamos esses atributos comunicáveis, mas eles não são perfeitos como é perfeito em Deus. Tá? Eu estou usando o microfone aqui, bater um pouquinho, porque algumas pessoas falaram que ficou travando e o áudio não ficou bom. Então, eu espero que com o microfone, pelo menos a audição esteja boa o suficiente para que você possa estar acompanhando e entendendo bem. Ok? Então vamos ver agora alguns atributos incomunicáveis. Os atributos que são específicos, intrínsecos para Deus. Pertencem só a Deus. Eu vou destacar aqui alguns principais. São vários,
mas eu vou falar dos mais conhecidos e daqueles que você provavelmente já ouviu falar. Comecei falando de infinitude, né? O que é que significa infinitude? Infinitude é que Deus não tem fim ou término, né? O nosso Deus, ele não tem um início, ele existe e ele não tem fim, né? Ele não acaba. Nós tivemos um início, nascemos no dia tal, no mês tal, do ano tal, e um dia morreremos, né? Nós somos seres espirituais e acreditamos na eternidade. Mas nessa existência humana aqui, nós somos limitados. Nós estamos debaixo dessa existência. E aí vem o outro atributo de Deus. Só para um texto, se você quiser depois ler sobre a infinitude de Deus, Atos 17, capítulo 24. Eu vou citar vários textos, como eu tenho feito aqui. Então é sempre bom você ter uma caneta, um papelzinho, ou você anotar aí no seu tablet, seu celular, enfim. Você possa depois conferir essas passagens que vão reforçar as explicações desses atributos. Então, infinitude que Deus não tem fim, não tem término. Atos, capítulo 17, versículo 24. Um outro atributo apenas de Deus é eternidade. Ou seja, Deus não está sujeito à sucessão do tempo, como eu venho falando. O tempo cronológico, né? A cronologia do tempo, a contagem do tempo é para nós que somos humanos, limitados e finitos, a nossa finitude. Não é para Deus. Deus é infinito. Então Deus está num tempo que a Bíblia fala de Kairos, que é o tempo de Deus, né? Interessante que Deus se apresenta também pelo verbo ser. Deus é. Daqui a pouco a gente vai estudar esse nome de Deus aí, vai reforçar essa ideia não só de infinitude, como de eternidade. Um texto para a eternidade é Gênesis capítulo 21, versículo 33. Gênesis 21, verso 33, reforça a ideia de eternidade de Deus. Um outro atributo incomunicável de Deus é imutabilidade. Imutabilidade significa que Deus é imutável em natureza e prática. Deus não muda. Eu sei que alguns já estão aí se questionando, mas Deus não se arrependeu de ter criado o homem? Deus não se arrepende. Quando a gente estuda esse texto e faz uma exegese dele, trabalha com ele no original, a ideia que a gente percebe ali do argumento do autor é que o efeito do pecado no homem, na natureza, o pecado não só afetou o homem, mas afetou a natureza, afetou os animais, afetou toda a criação. Foi um efeito tão devastador que o autor bíblico, por não ter uma palavra tão forte no seu vocabulário, tanto no hebraico quanto na nossa língua portuguesa ou qualquer idioma, você sabe que o idioma muitas vezes ele é limitado, né? Por exemplo, no inglês não existe a palavra saudade. Eles têm o sentimento, né? Eles sentem saudade, mas eles usam uma frase, né? I miss you. Mas eles não têm uma palavra, só para dar uma ideia aqui. Então, como o autor bíblico não encontrou uma palavra para esse sentimento de Deus, ele usou uma palavra humana. A gente chama isso de antropopatismo. Antropopatismo. O que é isso? É atribuir a Deus sentimentos humanos. Então, ele usou o sentimento de arrependimento. Deus se arrependeu, né? Isso é um recurso literário, como também o antropomorfismo, atribuir formas humanas a Deus. Lembra que eu falei que Deus é espírito, a Bíblia apresenta a Deus como um espírito. Deus não tem forma humana, mas vários textos da Bíblia falam que dos olhos de Deus, as mãos de Deus, o sopro da boca de Deus. Veja, Deus não tem olhos, Deus não tem mão, Deus não tem boca.
Isso é uma linguagem humana atribuída a Deus. Isso é um recurso literário chamado de antropomorfismo, de atribuir formas humanas a Deus, e antropopatismo, atribuir sentimentos humanos a Deus, né? Mas Deus, ele é imutável. Um versículo para a imutabilidade de Deus é Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz o Deus que não muda. Eu acredito que você já conhece bem essa passagem. O nosso Deus, ele é imutável. E aqueles mais conhecidos atributos de Deus? Eu vou começar com soberania. Deus é o governante supremo do universo. Todas as coisas estão debaixo do controle soberano de Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dos céus, nem um fio de cabelo da nossa cabeça. Isso me alegra muito, porque os meus já estão sendo arrebatados aí, mas só caem pela permissão de Deus. Então, como Deus tem planos e propósitos, eu confio na soberania de Deus. Deixa eu fazer um destaque aqui para que você não confunda soberania com determinismo. Existe uma heresia, uma doutrina herética chamada determinismo, que diz assim: tudo o que acontece de bom e de ruim já foi determinado por Deus. Por exemplo, sei lá, se você perdeu um ente querido agora com essa questão do coronavírus, eles vão dizer, não, foi Deus que determinou que o seu parente tinha que morrer. Uma mulher estuprada, violentada e depois assassinada. Ah, foi a vontade de Deus. Você sofre um assalto e é baleado e vai para o hospital. Ah, foi Deus que determinou, é a vontade de Deus. Tudo de ruim que acontece, essa doutrina herética diz que foi Deus quem determinou. Isso não é verdade. A Bíblia diz que de Deus não vem nenhum mal. A soberania de Deus significa que nada pega a Deus de surpresa. E aí a gente vai ver um outro atributo, que é a onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Mas voltando aqui para a soberania. Deus não determinou que nenhum mal nos acontecesse. Os únicos males que irão acontecer estão nos decretos de Deus a respeito do final dos tempos. E a gente vai estudar os decretos de Deus na semana que vem. O que são esses decretos? O que é que Deus determinou que ainda vai acontecer, que falta acontecer antes do fim do mundo? Por que Deus colocou esses decretos aqui? Então, aquilo que Deus decretou, isso vai acontecer. Mas o mal que existe hoje no mundo é a consequência do pecado e do distanciamento da humanidade de Deus. Ou seja, é a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Mesmo que você entenda, uma criança que possa ser violentada, mas ela não fez nenhum mal. Não é o mal dela, mas é o mal da humanidade. Vivemos num mundo mau. 2 Coríntios 4:4 diz que o mundo jaz do maligno. Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. Então ele atua com as forças do mal, com principados, com potestades, com anjos, com demônios, nesse planeta, agindo através de homens, de governo, quem sabe desses vírus que têm surgido aí, enfim. Então tudo isso é uma consequência do distanciamento de Deus por conta do pecado. E Deus permite. Uma coisa é a vontade de Deus, outra coisa é a permissão. Às vezes você vai permitir que seu filho vá para um lugar que você não gostaria que ele fosse. E pode ser que aconteça alguma coisa de ruim que você imaginasse. Não era a sua vontade, mas você permitiu. Porque Deus nos dá a livre agência, a capacidade de agir segundo as nossas escolhas, as nossas decisões. Porém, essa livre agência traz responsabilidades, porque nós vamos ter consequências.
Se agirmos bem, vamos ter boas consequências. Se agirmos maus, vamos ter consequências maléficas, né? Então, voltando aqui, a soberania. Nada do que está acontecendo foge ao controle soberano de Deus. E isso, meus queridos e minhas queridas, deve nos trazer segurança. Nós devemos estar seguros porque estamos nas mãos de Deus. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um texto para reforçar a soberania de Deus, que você pode anotar aí, é o próprio capítulo inteiro de Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, ele fala completamente desse Deus soberano, que nos criou, né, antes da fundação do mundo, para o louvor da sua glória. Isso é maravilhoso, isso é confortante e isso é segurança para todos nós. Um outro atributo incomunicável é onipresença. Deus está em todos os lugares. Agora entenda, Deus não está em todas as coisas. Essa é uma doutrina também herética chamada de panteísmo. O panteísmo diz que Deus é a árvore que está plantada aí na sua casa, na frente da sua casa, na sua rua. Vai dizer que Deus é o rio Capibaribe, que Deus é essa fruta que pode estar aí na... Veja, Deus, ele está em todos os lugares, mas ele não está em todas as coisas. Por exemplo, os alunos sempre perguntam assim, Deus está no inferno? Sim, mas como Deus é espírito, ele não está fisicamente no inferno. Ele não está na sua totalidade, ele está no inferno através de seus atributos, como justiça. O inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos que seguiram, os demônios, mas também todos aqueles que se rebelam e não aceitam a vontade soberana de Deus. Então, pela justiça de Deus, eles são condenados ao inferno. E pela santidade de Deus, Deus preparou um lugar para que todos aqueles que não se aproximem de Deus em santidade, todos aqueles que não são anjos ou filhos de Deus, estejam eternamente condenados nesse lugar. É assim que nós conhecemos a Deus, queridos, através dos seus atributos, também através de seus nomes. Então, onipresença. Deus está em todos os lugares, mas Deus não é todas as coisas. Um salmo bastante conhecido, o Salmo 139, o versículo 7 a 12, quando Davi faz aquela excelente, se suba aos céus, lá está, se desça ao mais profundo dos abismos, dos mares, lá também está. Ele está enfatizando isso, a onipresença de Deus. Um Deus que está em todos os lugares. Um outro atributo incomunicável de Deus é onisciência. Significa que Deus conhece todas as coisas, reais e possíveis. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do que vai acontecer daqui a um mês, um ano, 100 anos, 1000 anos. Porque Deus é quem criou o tempo. Deus não está preso ao tempo. Todas as coisas, Deus, o Apocalipse diz que todos os dias da nossa vida já foram escritos no livro da vida. Então Deus sabe todas as coisas que irão acontecer. Mas, ao mesmo tempo, Deus permite que o ser humano tenha a sua responsabilidade. Então Deus espera que nós tomemos, busquemos a Deus, contemos os nossos dias para alcançar corações sábios e andar na sabedoria da vontade de Deus. Então, um texto aqui para a onisciência, Mateus capítulo 11, versículo 21. E o último atributo aqui incomunicável de Deus seria onipotência. Deus possui todo o poder. Todo o poder está debaixo das mãos de Deus. Tem um hino que eu gosto muito, que eu acho que se aplica a esse momento aqui de
pandemia de coronavírus. Hoje eu dei uma saída, tive que ir no supermercado comprar algumas coisas e vi muitas pessoas agitadas, preocupadas, ansiosas, e realmente é para nos trazer esses cuidados mesmo, mas não uma preocupação excessiva, né? E tem um hino que diz assim, olha, as ondas atendem ao meu mandar, sossegar. O Salmo 46, o Senhor Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nesse momento é tão importante saber da onipotência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Deus tem todo o poder, todo o controle. Deus é soberano. Então esses, queridos, são atributos incomunicáveis. Esses atributos nós não temos. Infinitude, eternidade, onipotência, onisciência, soberania. Esses são os atributos que Deus são intrínsecos, né, característicos para Deus. Mas alguns Deus compartilha conosco, como justiça. Né? A justiça é uma equidade moral, uma imparcialidade no trato. E no caso de Deus, no trato das suas criaturas. Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 17, 31 fala de um Deus que é justiça, de um Deus que é justo. Amor, como eu falei. Para Deus, esse atributo significa a busca divina do bem maior nas criaturas, na manifestação da sua vontade. Deus busca sempre o bem maior para nós. Deus é amor. Deus só quer o bem, o bom e o melhor para nós. O pecado é quem distorce essa imagem que nós temos de Deus. Um texto maravilhoso para esse atributo de amor divino é Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 5. Um outro atributo divino, verdade. Concordância e coerência com tudo que é representado pelo próprio Deus. O próprio Jesus disse que ele era a verdade. Toda a verdade, ela vem de Deus. Não importa na boca de quem esteja. Santo Agostinho já dizia isso no quarto século. Muitas vezes a gente pensa que só os evangélicos, só os crentes é que têm a verdade. E isso não é verdade. Né? A verdade é um atributo que Deus compartilha com as suas criaturas. Né? Como o sol nasce para todos, a chuva cai sobre bons e maus, a verdade também. Agora, nem sempre os seres humanos irão usar a verdade da maneira correta. Ou podem usar uma meia verdade. E não necessariamente aquilo que eles estão dizendo que é verdadeiro vai refletir que eles são filhos de Deus. Mas que eles receberam, né, como todos nós, que somos imagem e semelhança de Deus, mas manchada pelo pecado. Além de verdade, justiça e amor, santidade, retidão moral. 1 João 1, 5 fala exatamente da santidade de Deus e também que é compartilhada conosco. Então, por que é que nós estamos estudando os atributos de Deus? Porque os atributos de Deus falam muito do caráter moral de Deus. De um Deus que é infinito, de um Deus que tem propósitos, de um Deus que não tem acepção de pessoas, de um Deus que é um ser moral, de um Deus soberano, de um Deus que tem todo o poder, todo o conhecimento, de um Deus que está presente em todos os lugares. Então é assim que nós conhecemos Deus. A própria Bíblia diz, olha, onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali estarei presente. Então Deus está presente aqui nesse nosso encontro, nos nossos encontros, no encontro da sua família. Por isso que é tão bom fazer um culto doméstico, um culto do lar, fazer sua devocional. Deus está presente com você. Ele é o Deus presente, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Agora nós vamos estudar os nomes de Deus. Porque, biblicamente, os nomes, eles trazem significado. E, novamente, refletem muito da imagem da pessoa. Né? E, no caso aqui, nós estamos estudando a pessoa de Deus.
Então, na Bíblia, nós temos alguns nomes, os primeiros nomes que Deus se apresenta como Yahweh, ou Iavé, ou Javé, e alguns traduzem como Jeová, né? Esse nome é o nome da autoexistência de Deus, quando Moisés pergunta, mas em nome, que Deus é esse que vai me enviar? Então, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus apresenta esse nome. O eu sou o que sou. Deus fala para Moisés, Moisés, o eu sou te enviou. Esse é o nome do relacionamento entre Deus e o seu povo. Quando esse nome é usado, ele enfatiza a santidade de Deus, o ódio de Deus pelo pecado e o amor de Deus pelos seus filhos. Então, esse nome fala muito do caráter de Deus. Apresenta, como eu disse, o relacionamento entre Deus e o seu povo. Toda vez que esse nome aparece no Antigo Testamento, nas nossas Bíblias em português, na tradução, você vai ver quando está o nome Senhor com letras maiúsculas. Todas as vezes na sua Bíblia, no Antigo Testamento, que apareceu o nome Senhor em letras maiúsculas, é o nome Yahweh, ou Yavé, ou Javé, o eu sou, esse nome que Deus se apresentou a Moisés. Um outro nome de Deus que é apresentado é logo em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que é Elohim. O livro de Gênesis começa assim no hebraico, Bereshit bara Elohim. Elohim significa o forte, ou Deus forte. É uma palavra usada para o verdadeiro Deus. Essa palavra é interessante, o Elohim, porque no hebraico, rim, essa terminação é plural, é como se fosse o nosso S, para dar uma ideia de pluralidade. É um substantivo plural, é chamado no hebraico de plural majestático. Esse plural aí permite a revelação da Trindade no Novo Testamento, né? O eu sou, mas quando ele vai criar o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí a Bíblia vai nos apresentar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Esse Elohim já nos ensina da Trindade. É uma doutrina para reforçar a nossa fé na Santa Trindade. Um outro nome usado por Deus é Adonai, que é o nome Senhor ou Mestre. E no hebraico, quando aparece Adonai, só a primeira letra está em maiúscula. Se todas as letras estiverem maiúsculas, é o Yavé, ou Javé, o primeiro nome de Deus, o Eu Sou. Adonai, é usado para, muitas vezes também é usado para homens, quando a gente chama alguns homens de mestres, alguns professores, ou de Senhor, como chamamos os nossos pais, o nosso pai de Senhor, ou pessoas mais velhas, autoridades, Mas esse nome Adonai, ele também foi usado muito para Deus no Antigo Testamento. E aí vem agora os nomes compostos. Esses nomes que eu falei eram nomes primários, nomes únicos. Javé, Elohim e Adonai. Agora vai aparecer os nomes compostos. Os primeiros que eu quero destacar é com o El, letra E e o L. El significa Deus em hebraico. Então você vai ver muitos desse nome. Por exemplo, El Elyon, que é traduzido por Altíssimo, ou o mais forte dos fortes. Um texto para esse nome, El Elyon, está lá em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, que vai falar do El Elyon, o mais forte dos fortes. Não há Deus como o nosso Deus. E entenda, quando eu estou falando dos outros deuses aqui, não crendo, mas usando a linguagem bíblica para dizer que esses outros deuses não existem, e não têm nenhum poder como o nosso único e verdadeiro Deus. O outro nome que aparece é El Roi. El Roi é o forte que vê, o Deus forte que vê.
Está lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 13, quando Deus está vendo tudo, inclusive o mal e o pecado da humanidade. Um outro nome bem conhecido, El Shaddai. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. O El Shaddai, você pode encontrar esse nome em Gênesis capítulo 17 e vai do versículo 1 até o verso 20. Gênesis 17, do 1 ao 20, vai dar muita ênfase ao El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Um quarto nome para Deus que aparece na Bíblia é El Olam. El Olam significa o eterno Deus, ou Deus eterno, o Deus da eternidade. Isaías 40, versículo 28. Vai falar exatamente da eternidade de Deus. Um nome que fala de um atributo, que fala de uma característica intrínseca do nosso Deus. Então, existem vários outros nomes. Eloi, né? ou Eli, Deus meu. No Novo Testamento, Jesus falando na cruz do Calvário, ele não falou em hebraico, mas falou no aramaico, né? Eloi, Eloi, que é o mesmo significado. Então você vai ter vários nomes com El. Agora eu gostaria de ler alguns nomes compostos com o Javé, né? Ou Iavé, ou Yahweh, mas ficou mais conhecido nas nossas traduções com o Javé. Então, o Jeová, né? Muitas Bíblias traduzem por Jeová. Então, o Javé Jirê, o Jeová Jirê, o Deus da provisão, né? O Senhor proverá. Aquele texto de Gênesis capítulo 22, verso 13 e 14, quando Abraão fala para Isaac, na hora que ele pergunta, onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Jeová Jirê, né? Deus da provisão. E aí, querido, já é bom a gente lembrar, né? É Deus quem supre as nossas necessidades, todas as nossas necessidades. Louvado seja Deus. Segundo nome composto, Javé Nissi, ou Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. O terceiro nome, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, né? O Javé Shalom está em Juízes capítulo 6, versículo 24. E o Shalom, a paz, não é apenas a ausência de guerra e conflitos, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, é o estabelecimento da justiça de Deus. E a gente vai ver um outro nome que também é um nome com justiça de Deus, que é o Javé de Sequenu. O Senhor é a justiça nossa. Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Lembra que um dos atributos de Deus é justiça, né? Deus é justo, íntegro, reto. Deus não vai ter duas medidas. Deus não vai fazer acepção de pessoas. Então conhecemos Deus através desse atributo de justiça. Um outro nome composto para Deus é Jeová, o Javé Shabaoth, o Senhor dos Exércitos, é o meu pastor. Esse nome, o Senhor dos Exércitos, ele também se encontra em 1 Samuel 1:3. Um outro nome dado para Deus é Javé Makdesken, o Senhor que te santifica. Esse texto está em Êxodo capítulo 31, versículo 3. É Deus quem nos santifica. O nosso Deus é santo. Santidade não significa ser santo, não é como a Igreja Católica coloca aquelas pessoas que tiveram uma vida de milagre, de santidade e fizeram milagres. Mas a palavra santo, biblicamente, é separado. Então nós somos separados por Deus e devemos andar em santidade, nos santificando. Mas lembrando que a verdadeira santidade vem de Deus, nosso Deus que é santo,
E aqui é o Deus quem nos santifica. Um outro nome usado para Deus bem conhecido é Javá-Raá. Você deve conhecer do Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor. E continuando, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Deus da provisão é o Deus quem nos pastoreia, quem cuida de nós. Nós somos ovelhas do seu rebanho. O outro nome usado para Deus, Jeová El Gimolá, o Senhor Deus da recompensa. O Senhor Deus da recompensa. Jeremias capítulo 51, versículo 56. O Novo Testamento vai falar de galardões, né? Daquela coroa de ouro que nós vamos receber, ou a estrelinha que vamos colocar na coroa, né? A pedra preciosa, enfim. Isso é uma figura, uma metáfora, mas o nosso Deus é um Deus de recompensas. E Ele é quem nos recompensa. Um outro nome dado é Javé Naquê, o Senhor que fere. Ezequiel 7, 9. Veja que todos os textos, todos os nomes de Deus que estávamos vendo aqui eram nomes bons, significado bom. Não que esse não seja. Mas quando diz que Deus é quem fere, Deus também traz juízo. Deus usa muitas vezes uma nação ímpia para disciplinar o seu povo, como foi no Antigo Testamento. Usou os babilônicos para disciplinar os hebreus, usou os assírios para disciplinar o povo de Israel. Né? Nos dias de Cristo eram os romanos. O próprio Cristo disse, olha, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Deus pode levantar uma nação mal, né, nesse sentido, sem se contaminar com o mal, porque Deus é santo, é puro, mas soberanamente Ele pode usar, né, essas outras nações para disciplinar seu povo. E o último nome que eu queria destacar aqui hoje é o Jeová Shammah. O Senhor está presente, o Deus presente em todo lugar. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. E para a gente concluir, né, é bom lembrar que Deus está presente aqui, como eu falei, com todos nós. Deus está presente na sua vida, na vida da sua família. Deus continua no trono, soberano. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. E é esse Deus maravilhoso que nós estamos conhecendo, servindo e amando. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Né? Esses versículos e esses nomes de Deus é para que a gente possa se relacionar na intimidade do Senhor. No Novo Testamento, Deus é chamado de Abba. Né? Abba é pai. Né? É mais do que pai, é paizinho, pai querido. Nós aqui do Nordeste, né? Nós nordestinos, temos um nome para os nossos pais, às vezes, de painho. A ideia é essa, de uma intimidade do filho. No Antigo Testamento, Deus não era chamado como pai, é chamado como Criador, o El Shaddai, né, o Todo-Poderoso, esses nomes, o Yahvé, Adonai. Mas no Novo Testamento, ele é chamado de pai. Você hoje pode chamar Deus como pai, paizinho, painho, na sua intimidade. A única vez que Deus é chamado de pai no Antigo Testamento é o pai da nação de Israel. Então já demonstrava essa paternidade. Se Deus é pai, nós somos os filhos. E a oração do Pai Nosso que está no céu é para nos lembrar que o pão nosso de cada dia é Ele quem nos dá. É Ele quem cuida da nossa vida, da nossa casa. É Ele quem cuida da nossa família. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Eu sei que todos nós temos que fazer a nossa parte, trancar as portas, né, nos precaver, nesse caso, nos cuidar, fazer a nossa higienização, fazer todos os cuidados necessários que precisamos, mas acima de tudo,
sempre fazer oração, entregando nossa vida, nossa família, aqueles a quem amamos, debaixo do controle soberano das mãos de Deus. Ok, meus queridos, eu espero ter trazido aí para vocês um esclarecimento a respeito da existência de Deus, dos atributos de Deus e dos nomes de Deus. Semana que vem a gente vai estudar sobre os decretos de Deus e sobre essa paternidade de Deus que eu acabei falando aqui. Quero que a gente pare um pouco para refletir um pouco mais sobre a paternidade de Deus. O Deus que é nosso Pai. E quais as implicações de sermos os filhos de Deus. Somos filhos amados do Senhor. Amém? Antes de orar e encerrar, eu queria dar um aviso aqui a todos vocês que nos acompanham, se pudessem nos ajudar. Essas transmissões eu tenho feito pelo Facebook, porque a maioria das pessoas da nossa igreja tem Facebook. Outros têm me pedido para fazer pelo Instagram. Alguns não usam, não conhecem a ferramenta do Instagram. Está surgindo vários sites, né, como o Zoom, que faz videoconferência, onde as pessoas aparecem, podem participar, etc, etc. Mas muita gente está usando a plataforma do YouTube. Mas para que essas transmissões sejam ao vivo, o YouTube ele exige 1000 inscrições. Na nossa comunidade, nós temos umas 100 pessoas. Mas vocês têm amigos de grupos de WhatsApp. E eu vou passar, a gente criou, né, nosso irmão Roger criou um site e o nosso querido Davi Braia, ele deu uma mexida lá, deu uma aperfeiçoada para essa plataforma do YouTube. Para a gente ter um canal para fazer essas transmissões, porque parece que eu sou leigo nesse assunto, né, de tecnologia, estou aprendendo a usar essas ferramentas, mas parece que pelo YouTube a conexão é melhor, a imagem é melhor. Se você tem Smart TV, você pode assistir pela televisão, e a qualidade fica bem melhor, né? Enfim, então a gente está tentando o máximo que possível aperfeiçoar as nossas transmissões do culto de doutrina, das mensagens do domingo, das devocionais diárias, enfim, as oportunidades que Deus tem nos dado para a gente trazer edificação ao povo de Deus, à nossa comunidade, a todos aqueles que nos acompanham. Então, se você puder nos ajudar, eu vou mandar para todos os contatos do WhatsApp esse link para que vocês possam se inscrever e aí nos ajudar a chegarmos a essas 1000 inscrições e temos esse canal aberto pelo YouTube. Se Deus quiser, até domingo a gente consegue, né? Conseguindo, a gente pode já anunciar que a mensagem vai ser pelo YouTube no domingo. Caso não, a gente vai continuar aqui no Facebook, que é onde a gente tem mais seguidores da nossa igreja e de amigos que nos acompanham. Um abraço para todos vocês, vi vários amigos aí, gente daqui da igreja, gente de outras igrejas, pessoas colegas de seminário, né? O Genivaldo, nosso querido missionário lá no Amazonas, o Luizito, querido pastor no Paraguai. Você vê que alegria, né? A gente aqui poder ter um alcance, né? Colegas lá de Machado, Minas Gerais, onde eu fui seminarista, pessoas que eu amo e pessoas extremamente queridas, nosso querido amigo Humberto, irmão Humberto, aí um abração para você, todo o pessoal do Machado aí. Um abraço aí para todos vocês, né? Desculpem se eu não citei o seu nome, vocês que são mais próximos aqui, são todos queridãos e sintam-se abraçados e acolhidos por mim e principalmente pelo nosso Deus maravilhoso. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo e esclarecimento da Tua Palavra. Que possamos conhecer cada vez mais o Senhor em intimidade. Possamos não só conhecer através dos Teus atributos, dos Teus nomes, mas Te conhecer na intimidade da oração, da comunhão. Abençoa, Deus, as nossas famílias, cada família aqui representada. Nos dá uma boa noite debaixo da Tua santa e divina paz. É o que nós oramos, pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Gente, boa noite, até domingo. Domingo às 19 horas, uma mensagem. Nas quartas-feiras, às 20 horas, nosso culto de doutrina. Um forte abraço aí para todo mundo. Deus abençoe. Tchau.